Após a síntese do tópico 1, ame a sua igreja local, nós vamos dar sequência, desta feita aí no tópico de número 2. Paulo ele vai ensinar a demonstração do amor de Deus para conosco. E de que forma Deus demonstrou esse grande amor para conosco? Enviando seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Então Deus não é um Deus teórico. Porque se Deus ele falasse que nos amasse e ficasse somente na teoria, seria muito fácil. Mas Deus, a Bíblia vai dizer que ele prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para nos salvar. O grande amor de Deus é expresso exatamente na crucificação do seu Filho. O que Paulo vai demonstrar em 1 Coríntios 5:8 é exatamente a ideia de que nós éramos pecadores e Deus provou o seu amor para conosco no nosso estado de pecaminosidade. Deus deu uma prova de amor gigantesca. E 1 João, capítulo 3, verso 16, vai dizer que nós conhecemos o amor ou a caridade nisto, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então o amor de Deus, ele está associado não à teoria, mas à prática. Um amor prático, um amor que vem ao encontro do pecador para perdoá-lo de todos os seus pecados. Mas Paulo, ele vai dizer em outros textos e trabalhar com a ideia da reciprocidade desse amor. Ou seja, que o homem precisa responder esse amor, ele precisa corresponder a esse chamado amoroso de Deus. E aí não dá para nós fugirmos da questão da predestinação, da questão do livre-arbítrio. E como defendemos o livre-arbítrio, nós interpretamos que o homem, para corresponder a esse amor divino, ele precisa crer. Então ele é capaz de responder a esse amor divino, crendo e aceitando esta dádiva para a sua salvação. Então há dois aspectos. Há a crença nesse amor através da reciprocidade. Deus ama e o homem crê no amor de Deus. Tópico 2, subtópico 2 também. O autor da revista vai falar sobre o amor de Deus, que é a fonte de justiça imputada ao pecador. Ou seja, inevitavelmente na lição, alguém pode trabalhar com a ideia de eleição, questionar sobre a eleição, pois 1 Tessalonicenses 1:4 diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E aí, trabalhando com esta ideia de eleição, nós vamos entender que esta eleição foi feita antes da fundação do mundo, conforme diz Efésios 1:4. E nesta salvação e eleição feita antes da fundação do mundo, os crentes, chamados por Deus, não foram predestinados, e sim eleitos dentro da presciência divina. Presciência é o conhecimento antecipado de todas as coisas. Então Deus não só conhece todas as coisas, mas ele conhece antecipadamente, porque há muitos que entendem que esta eleição é no sentido de que nós fomos escolhidos, ou seja, predestinados por Deus. Para os irmãos que tiverem interesse, eu fiz uma participação no programa Vejam Só, onde eu defendi a livre vontade, o livre-arbítrio acerca de Judas. E um outro irmão da presbiteriana defendeu a predestinação. Então ali eu juntamente com ele trabalhamos essa ideia com pensamentos divergentes, mas fundamentamos o livre-arbítrio e a predestinação. Então nós entendemos que a eleição é dada ao homem, é feita por Deus ao homem mediante a graça, mas os homens, eles têm a condição e a capacidade de fazer a sua escolha, ao contrário do que ensina a predestinação, que diz que o homem não escolhe, quem escolhe é Deus. E automaticamente esta escolha é a soberania de Deus. Deus simplesmente olha e diga: esse eu quero salvar e aquele eu não quero salvar. Então é bom nós entendermos esta questão para que possamos estar preparados para que, se caso surja essa pergunta, você tenha aí essa fundamentação bíblica. Paulo irá citar em Tessalonicenses 1:3 o grande amor que os irmãos têm uns pelos outros e também a fé que tem crescido muitíssimo. E aí nós entendemos que na Bíblia há pelo menos 5 tipos de fé. Fé natural, fé salvadora, fé sobrenatural, fé como fruto do Espírito e fé como corpo de doutrina. Esta fé dos Tessalonicenses estava crescendo, a fé como fruto do Espírito abundantemente. É o que Pedro vai confirmar em 2 Pedro 3,18, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma forma que a fé como fruto do Espírito cresce,
O amor também, como fruto do Espírito, cresce na mesma proporção. A fé, a fidelidade dos crentes de Tessalônica, junto com o seu amor, é um exemplo a ser seguido por nós na igreja local. É a ideia que o apóstolo Paulo está passando. Ora, quando o apóstolo Paulo fala de amor nas suas epístolas, ele não está falando desse amor que é abstrato, que é um amor teórico. Ele fala de um amor prático. Por exemplo, ele vai falar em Romanos 12:9, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Segundo os Coríntios 6:6, ele disse, olha, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. O apóstolo João também vai dizer, 1 João 3:11, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3:18, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então não é um amor teórico. 1 João 3:23 vai dizer, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então aquele que cresce na fé, na fidelidade, ele automaticamente cresce também no amor para com os seus próximos. Então, amemos não só de palavras, mas também por obras. Um amor não teórico, mas um amor prático.